Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você, nessa oportunidade, dois versículos nas palavras de Jesus, que estão registrados no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos 4 e 5. O título da leitura aqui na Bíblia diz assim: Não devemos temer os homens. Jesus falando, ele disse: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Bom, primeira coisa, Jesus sempre dando conselhos, orientações, solenes advertências, né? Ele falou que nós não devemos temer os homens, os seres humanos aqui na face dessa terra. Por quê? Porque em muitos momentos pessoas são ameaçadas, nós podemos nos ver ameaçados em várias situações, em várias circunstâncias. Talvez você já tenha passado por alguma situação onde você se sentiu ameaçado, e às vezes ameaçado até por pessoas violentas, dada a atos de violência, né? Mas Jesus mostrou a primeira coisa para nós, que os seres humanos têm uma limitação em tudo aquilo que pretendem fazer, em todas as suas ameaças há um limite, né? Nós vemos que no passado a igreja primitiva, a igreja apostólica, foi muito perseguida na época dos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, né? Houve uma perseguição muito grande contra os apóstolos, contra o povo de Deus, né? E muitos dos discípulos e dos servos de Deus naquela época, quantos que foram sacrificados, foram mortos, foram mártires que a história nos conta, né? E morreram, entregaram as suas vidas ali por amor a Cristo, por amor à sua fé. Mas eles não temeram porque eles sabiam que há um limite até onde aqueles seus algozes podiam chegar. Qual seria o limite? O limite da morte física, né? Mas para o cristão, não há a morte física não é o final de tudo, mas o começo de tudo, porque nós cremos na vida eterna, nós cremos na vida que Jesus nos prometeu. Então Jesus mandou que nós não tivéssemos medo, não tivéssemos temor diante de ameaças, diante de inimigos, diante de circunstâncias e situações, porque o máximo que o ser humano pode chegar a fazer é tirar a vida do outro, né? Mata e acabou. Por exemplo, que nem Estevão, que foi apedrejado, né? A palavra de Deus nos conta no livro de Atos, né? Estevão foi apedrejado por ser um servo de Deus, por anunciar a Jesus. Ele teve essa morte violenta, mas ele não temeu. Ele pediu que Deus perdoasse aqueles algozes que o estavam martirizando, e ele, olhando para o céu, ele viu Jesus que vinha recebê-lo, né? Essa é a confiança que o crente, o cristão, o servo de Deus, o servo de Jesus tem, essa confiança, tem essa certeza que a morte física não é o final de tudo, mas é o começo de tudo, né? E Jesus disse mais, uma coisa muito importante: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode tirar a vida, aquele que pode matar e lançar a alma no inferno, né? Ponto importante, Jesus confirmou, porque tem muita gente que diz: o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo, aqui nesse mundo,
pelos sofrimentos, pelas dores que passamos. Não, Jesus disse que tem um inferno. Ele falou, temei aquele, temei antes, eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que, além de matar, tirar a vida, pode lançar a alma no inferno. Por quê? Porque quem tem o controle da nossa vida, da nossa existência, é o próprio Deus. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós permanecemos por aqui. Eu tenho vivido 80 anos, vou completar 81, se assim for a vontade de Deus, mas sei que a qualquer momento o Senhor me chama, né? Porque Ele quem tem o controle. E não é por idade, não é por tempo de serviço. Deus pode nos chamar a qualquer momento, Ele chama jovens, crianças, nascituros, Ele chama os idosos, porque Ele tem o controle da nossa vida nas mãos. Ele nos trouxe existência, Ele nos deu o dom da vida e Ele nos retira quando Ele quiser. Agora, por que devemos temer a Deus? Porque Ele tem o poder de tirar a nossa vida no momento que Ele julgar conveniente, que for do seu plano, da sua vontade, do seu querer. Ele encerra o nosso tempo e pode lançar a alma no inferno. Por quê? Porque o inferno existe, porque o inferno é real. O inferno é um lugar onde os condenados passarão a eternidade. Jesus foi quem falou isso. Por isso, se você conhece alguém que diz assim, não, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo, essa vida que nós passamos, atribulada, tal. Não, aqui não é o inferno. Aqui é o tempo que nós temos de vida na face dessa terra, na nossa existência humana, onde Deus nos oferece a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aonde nós podemos, através de Cristo, aceitando-o como Salvador nosso, termos os nossos pecados justificados e apagados na presença de Deus, né? Porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente por Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus deu a sua vida para nos trazer grande salvação. E quando ele diz que, como eu acabei de ler aqui, que devemos temer a quem? Devemos temer a Deus, porque Deus tem o controle da nossa vida, do nosso tempo da nossa vida, e é aquele que pode nos levar à condenação ou à salvação eterna. A salvação está em Cristo Jesus à disposição de todo aquele que crê. Quando você pode aceitar Jesus, talvez você já tenha Jesus no seu coração, na sua vida. Então nós estamos livres da condenação. Mas aqueles que resistirem, aqueles que forem indiferentes às palavras de Jesus, aos seus ensinamentos, à oferta de Deus, oferecendo Jesus como nosso Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é que nós tenhamos que ter medo de Deus. Jesus não disse para ter medo de Deus, mas ele disse para temer a Deus, respeitar a Deus, reverenciar ao Senhor, ouvir as suas advertências solenes que são pregadas através daqueles que anunciam o verdadeiro evangelho da salvação, que possamos aceitar os ensinamentos da Bíblia Sagrada, esse livro santo que mais uma vez eu mostro para você, a Bíblia Sagrada, para você conhecer o plano de salvação que Deus preparou. Isso é o que é importante, temos que temer, não ter medo de Deus, porque Deus é nosso Pai Celestial, mas devemos temer reverentemente os seus ensinamentos, as suas advertências. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus deu a sua vida para que tenhamos vida com abundância. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer grande salvação. Aceite a Jesus como seu Salvador, tenha-o na sua vida, no seu coração e tema a Deus reverentemente,
para que um dia possamos desfrutar da glória eterna na eternidade quando sairmos desse mundo. Amém? E agora eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos se for possível, se não for, ligue o seu coração a Deus, mas receba essa oração em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, amigos, conhecidos, familiares que estão nos acompanhando agora nessa oração através deste vídeo. Senhor, Tu conheces a vida de cada um, Tu conheces os problemas, as dificuldades, as lutas. Em nome de Jesus, eu te peço, suplico a Ti, Senhor, estenda as Suas mãos sobre cada vida, sobre cada lar por elas representado, famílias que estão representadas por essas pessoas. Senhor, se houver alguém enfermo, alguém doente, em nome de Jesus, dê saúde, cura, liberta de todo mal, pois eu oro porque eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivailisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.